Olá, tudo bem com você? Bom, hoje estamos aqui dando continuidade à série Metanoiados e já estamos no 4º episódio. Esse episódio é um tema um pouco sugestivo, no meu ponto de vista, muito atual, e o tema de hoje é medo. E para começar, eu queria ver com vocês o significado, no nosso amigo dicionário aqui. Então vamos lá. Estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. A gente tem vários tipos de medo, exemplos de medo. Tem gente que tem medo de filme de terror, medo de escuro, medo de ficar sozinho. Dia 12 agora, dia dos namorados. Tem muita gente aí com medo de ficar sozinho para sempre. Então tem vários tipos de medo. E a gente está agora nesse contexto aí da pandemia, que, no meu ponto de vista, ele revela duas coisas ficam evidentes. O mundo é imprevisível e o ser humano é limitado e frágil. Então, a gente tem esses dois pontos. O mundo é imprevisível e o ser humano é limitado e frágil. Como a gente não ter medo diante de evidências como essa, de conclusões como essa? É sobre isso que a gente vai falar. Então, eu queria ler com vocês em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 24. Que diz assim, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Mais uma vez, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Talvez a pergunta que você deve fazer, após ler esse texto, é o que é fustigado? Eu não conhecia essa palavra e fui pesquisar. Fustigado é açoitado. Estava tomando uma surra das ondas, e isso, obviamente, causando desespero. Então, tente imaginar você nessa cena. Imagine você nesse cenário, imagine você num filme em primeira pessoa. Você está distante daquilo que é o socorro, a terra. Daqui deixa bem claro que eles estavam muito distante da terra, no meio do mar. Aquilo que pode ser o socorro está muito distante, e o perigo nos cerca. A gente tem as ondas, a gente tem o vento, e é essa situação que você se encontra. E como que você vai reagir diante desse medo, diante dessa situação tão complicada, de perigo? Talvez você, como um bom crente, como um bom cristão, uma pessoa que acredita em Deus, você possa abrir a Bíblia e falar: meu Deus, eu preciso de uma palavra agora. Vou ler aqui alguma palavra, eu preciso que Deus fale comigo diante dessa situação. E talvez você abra em João 16:33, que diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se a gente analisar esse texto de uma forma isolada e superficial, talvez a gente chegue à conclusão de que, valeu Deus, obrigado aí, mas isso não me ajuda em nada. O que vai me ajudar esse texto? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Talvez você chegue a essa conclusão. Valeu Deus, muito obrigado aí pela palavra, mas você é um baita vacilão de não me dar uma solução plausível. E tem muitas pessoas que analisam esse ponto do sofrimento humano exatamente dessa forma, de forma superficial. E aí chegam a algumas conclusões. A primeira delas é que Deus não existe. A segunda dela é que, se ele existe, ele é um Deus muito mau. Tudo se resume a duas opções. A gente tem duas opções diante da situação difícil, diante dessa realidade do sofrimento humano. A primeira delas é maximizar as circunstâncias e minimizar Deus. Maximizar as circunstâncias e minimizar Deus. O que seria isso? Vamos voltar aqui para o texto base, aqui, o nosso texto de referência. Vamos ler aqui em Mateus, continuando, capítulo 14, versículo 25 e 26. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Aqui fica bem claro essa opção, a opção 1, vamos dizer assim.
maximizando as circunstâncias e minimizando Deus. Maximizando a circunstância e minimizando Deus. E aí a gente tem a segunda opção: maximizar Deus e minimizar as circunstâncias. Maximizar Deus e minimizar as circunstâncias. Continuando aqui, a gente tem esse exemplo no texto de Mateus, capítulo 14, versículo 27 e 28. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo, tenham ânimo. Né? Tem algumas traduções que falam isso, tem de bom ânimo, que remete àquele próprio texto que eu citei aqui de João 16:33. Tem de bom ânimo diante dessa situação. E a gente vai ver aqui: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Ou seja, a segunda opção, ele maximizou Deus e minimizou as circunstâncias. E o mais louco disso, né, qual é o resultado disso? Qual é o resultado da opção 1 e qual é o resultado da opção 2? Quando a gente maximiza as circunstâncias e minimiza Deus, a gente olha para Deus como se ele fosse um fantasma, né? E a gente vai ver aqui, ó, se a gente for concluir, quem maximiza as circunstâncias e minimiza Deus, grita de medo, grita de desespero, porque Deus é muito pequeno diante das circunstâncias. Agora, quando a pessoa maximiza Deus e minimiza a circunstância, o que acontece? Ela anda sobre as águas. A experiência dela diante da circunstância é muito diferente daqueles que preferiram viver uma vida de desespero e de medo e de preocupação. Aí quem conhece o texto pode me perguntar, né? Pode falar, tá legal, show de bola. Mas a gente vai ver que na sequência Pedro tem medo e ele afunda. E aí? Como que você me explica isso? Sim, você está certo, né? Pedro afunda, Pedro teve medo, mas a diferença é essa, é que Pedro, no meio da circunstância, ele teve a experiência com Jesus. Na verdade, Pedro teve duas experiências com Jesus. Primeiro, ele andou sobre as águas. E segundo, ele foi socorrido por Jesus. É essa a diferença, né? Essa a diferença de optar, maximizar Deus e minimizar as circunstâncias. A realidade, isso é fato, não tem para onde correr, não tem como a gente querer romantizar a realidade do mundo que a gente vive. É um mundo cheio de aflições, né? É um mundo que coisas imprevisíveis acontecem e não tem para onde a gente fugir. Mas se a gente lê o texto de João 16, meditando e desfrutando de cada palavra de Jesus, a gente vai ver que ele fala muito mais sobre o Espírito Santo, que é o suficiente para a gente ter força e passar pelas fases difíceis, do que sobre o mundo de aflição. Quando a gente tem essa convicção de que a gente tem o Espírito Santo com a gente para passar pela dificuldade, pela fase difícil da nossa vida, tudo fica muito mais simples, né? As circunstâncias ficam pequenas e Deus passa a ser grande. Eu tive uma experiência, né, voltando aqui esse tema medo, de enfrentar o meu medo. Né? Alguns anos, bons anos atrás, eu tive a experiência de ir ao parque Hop Hari, né? E lá tem um brinquedo muito famoso, né, que é o elevador ou Torre Eiffel, né, que o pessoal conhece. E para quem tem medo de altura é um desafio, né, que você pensa 10 vezes antes de enfrentar. E eu enfrentei esse desafio. Foi uma experiência muito legal, né? Até hoje eu conto para as pessoas, eu fui no elevador. Ou seja, eu tive uma experiência, né, diante daquilo que me causava medo. Então, trazendo isso para a nossa vivência com Deus, para a nossa caminhada com Deus, é exatamente a mesma coisa. Né? A gente tem uma circunstância, a gente tem uma situação que nos causa medo, mas que a gente entre nessa circunstância para viver uma experiência com Deus. Olhar a circunstância não como apenas aquilo que me dá a sensação de perigo e eu fico desesperado, mas olhar para a circunstância como a oportunidade de ter uma experiência com Deus, a oportunidade de andar sobre as águas
a oportunidade de ser socorrido se eu olhar para as circunstâncias e não saber o que fazer. Então, é essa palavra que eu queria deixar para você. Que você, no meio da tempestade, que você, no meio da situação difícil, você consiga perceber Deus, né? E quando você perceber Deus, você vai saber que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus bom. E como essa canção que a gente vai deixar para vocês, o amor, ele lança fora todo medo. Então, que você possa se entregar ao Espírito Santo e viver uma experiência com Deus no meio da tempestade.